Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou começar a meditação na segunda carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Pelos dizeres de Paulo, ele se encontrava ali em Roma, preso. Tudo indica que já era o segundo aprisionamento e que a sua sentença sairia logo e provavelmente Paulo não escaparia. Ele morreria pela espada ou pela decapitação romana, já que ele não podia ser lançado aos leões devido ao fato de ele ser um cidadão romano, e como cidadão romano ele deveria ser decapitado. E ele, sabendo que o tempo da sua partida seria muito em breve, ele escreve esta carta. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo. Então ele já começa enfatizando aí, vida em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, que têm vida em Cristo, a morte, ela não é um fim em si. A morte, ela nos transporta para a eternidade, para que nós nos encontremos com o Mestre amado. Então ela é um meio de transporte para nos conduzir à presença do eterno Deus. Então ele, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então ele enfatiza aqui novamente que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus e segundo a promessa da vida. Ele enfatiza aí a palavra vida em Cristo. A Timóteo, meu amado filho. Aqui na segunda carta, Paulo ele acrescenta aqui, lá na primeira carta, ele fala: a Timóteo, meu filho, verdadeiro filho na fé. Aqui ele diz: a Timóteo, meu amado filho. Então ele muda aqui, lá, filho na fé, verdadeiro filho na fé. Aqui a saudação ela se torna mais calorosa: meu amado filho. Graça, misericórdia da parte de Deus, Pai e de Cristo, nosso Senhor. Então, novamente aqui, ele enfatizando que a graça, a misericórdia e a paz são provenientes da parte de Deus nosso Pai, e também de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. O homem, ele não produz paz, ele não tem nada. O homem, ele é totalmente dependente de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele enfatiza que a graça é favor imerecido. Misericórdia é compaixão pela miséria dos outros. Compaixão é quando eu coloco o meu coração na dor do meu próximo. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. Ele levou as nossas dores ali na cruz do Calvário. E Deus, olhando para nós, teve misericórdia, enviando seu Filho para que pudesse nos resgatar desta triste vida em que vivíamos. Dou graças a Deus, versículo 3, dou graças a Deus a quem sirvo, ou seja, agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice,
e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, esse espírito que é espírito minúsculo, fala do nosso espírito, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí Paulo, do versículo 3 até o versículo 7, o entusiasmo de Paulo, e ele fala que tem uma consciência limpa. Eu creio que a consciência limpa aqui, no que se diz respeito, fala como servir os meus antepassados. Talvez, será que Paulo, eu tenho consciência limpa daquilo que eu fiz. Eu tenho consciência do meu trabalho para Jesus. Não tem nada que me acusa. A minha consciência está limpa. No que se diz respeito aos meus antepassados, aquilo que meus antepassados fizeram, eu tenho a consciência limpa. Como servir os meus antepassados? Da mesma forma. E ele fala que ele lembra de Timóteo constantemente, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Veja bem como Paulo tinha um amor pelos irmãos. Constantemente ele estava lembrando de Timóteo e ele apresentava Timóteo em suas orações. Paulo preso, precisando de ajuda de alguém, dos irmãos, mas ele encontrava tempo para interceder a favor daqueles a quem ele amava. E no caso aqui era o jovem pastor Timóteo. Ele também diz que quando essa lembrança vem, Paulo disse, olha, lembro das suas lágrimas. Paulo estava lembrando das lágrimas de Timóteo. Não sei o motivo pelo qual Timóteo estava chorando, mas ele, olha, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. E ele falou assim, olha, recordo também, eu tenho lembranças da sua fé não fingida. Você não é um cooperador de duas caras, que na frente é uma coisa e por trás é outra. Você tem uma fé não fingida. E esta fé primeiro habitou em sua avó Lloyd, e depois essa mesma fé, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, habitou em sua avó e também habitou em sua mãe Eunice. A mãe de Timóteo era judia, casada com um pai grego. Então ele tinha aí um descendente que era judeu e o pai era grego. Ele falou assim, olha, essas duas mulheres foram um referencial na vida de Timóteo no que diz respeito à fé em Deus. Então ele não tinha uma fé fingida, porque primeiro essa fé habitou na sua avó, depois em sua mãe. Então elas tiveram cuidado de passar essa fé genuína, fé verdadeira para o seu filho. E depois no versículo 6, por essa razão torno a lembrar que mantenha a chama do dom de Deus, ou mantenha acesa esse fogo que é o presente de Deus que está em sua vida. E esse presente, esse dom que você recebeu, ele recebeu através da imposição das minhas mãos. E olha, Timóteo, também Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós não somos covardes, aqueles que recuam diante da batalha. Não podemos recuar, nós estamos empenhados em uma batalha e não podemos recuar. Se recuarmos, nós seremos covardes. Por isso que, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, de medo. O medo faz com que as pessoas recuem e voltem atrás, mas de poder e de amor
e de equilíbrio. Do versículo 8 ao 12, ele fala aqui do sofrimento honrado. Parece que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, esse sofrimento honrado que Paulo tinha. Ele se sentia honrado em passar por esses sofrimentos. E ele falou assim: olha, Timóteo, não tenha vergonha da minha pessoa devido ao fato de eu ser prisioneiro. E olha, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim. Olha, Timóteo, não tenha vergonha de testemunhar de Jesus, do Senhor Jesus, nem da minha pessoa, que sou prisioneiro de Jesus, dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Será que Timóteo estava tendo vergonha de Paulo, se envergonhando de Paulo devido ao fato de ele ser um prisioneiro ali em Roma? Então, ele fala: Timóteo, não tenha vergonha de mim, nem do Evangelho, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Olha, eu estou preso, Timóteo, por causa de Jesus. Se eu não estivesse testemunhando de Jesus, eu não estaria em um cárcere romano. Então, eu estou preso por amor a Jesus. Por isso, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho de Cristo, nem divulgar a minha pessoa, e também não ter vergonha do fato de eu ser um prisioneiro. E ele continua: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho. Olha, eu não sinto vergonha devido ao fato de eu ser um prisioneiro por causa de Cristo. Olha, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Então, Paulo, ele dá essa instrução a Timóteo, falando: Timóteo, não tenha vergonha de mim, porque devido ao fato de eu ser um prisioneiro, e nem do Evangelho, testemunhar do Evangelho de Cristo, e pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Esse Evangelho é que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Eles foram vocacionados ao ministério de Jesus, não em virtude, olha, isso não é devido ao trabalho, às nossas obras, mas não é pelos nossos méritos que nós fomos escolhidos. Não é meritório isso que não é devido aos nossos méritos que nós fomos escolhidos para servir a Deus, mas por causa de quê? Da sua própria determinação. Aqui entra a soberania de Deus em chamar tanto Timóteo como Paulo. Eles reconhecem essa soberania de Deus no momento do chamado e também da vocação para o ministério. E falou assim: olha, esta graça não provém de nós, esta graça, esse favor imerecido, ele nos foi dada através ou pela pessoa de Cristo Jesus, desde os tempos eternos, desde a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo tinha traçado todo esse processo de salvação, vocação para nós, seres humanos. E, claro, aqui Paulo estava incluindo ele e também Timóteo. E ele falou assim: ó, desde os tempos eternos, isso tudo foi planejado pelo Pai Todo-Poderoso. O seu Filho veio e fez a obra, e o Espírito Santo está dando continuidade a isso. E ele diz que, sendo agora, tudo isso que foi planejado na eternidade, sendo agora nesses últimos dias, foi revelado. Veja bem que ele, sendo agora revelada pela manifestação de Jesus. Quando Jesus veio, ele manifestou todo esse plano eterno que Deus tinha traçado.
E outra coisa, quando ele fala que quando ele manifestou, trazendo esse plano que foi traçado na eternidade, ele tornou inoperante a morte, pois na cruz do Calvário Jesus venceu a morte e o inferno e trouxe luz à vida e à imortalidade, e por meio deste evangelho, esse evangelho foi constituído apóstolo e mestre, aquele que é enviado. Apóstolo é o que é enviado. Quando ele é enviado, ele também é aquele que ensina. Mestre é um professor, aquele que ensina. Além dele ser enviado, ele também era um mestre. E olha, por esta causa, devido a ser um apóstolo e mestre, eu sofro. Veja bem aqui que por esta causa também sofro. Mas não estou envergonhado. Eu não me envergonho, porque eu sei muito bem em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso. Ele quem? Jesus. Jesus é poderoso para o guardar o que lhe confiei até aquele dia. E agora ele dá as últimas instruções aqui, no final do capítulo 1, diz assim: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, 2 homens. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, a lealdade espiritual. Então, isso é importante, a lealdade espiritual por parte daqueles que são companheiros de ministério. E ele cita 2 homens aqui, que foram Fígelo e Hermógenes. Fígelo significa fugitivo, e Hermógenes, filho de Hermes, ou do deus Hermes. Tudo indicando aqui que esses 2 homens eram gregos, devido ao nome. E ele fala que esses homens abandonaram Paulo. Paulo foi abandonado por esses homens. Não sei se eles seriam algum companheiro de viagem, mas diz aqui que Paulo diz que ele foi abandonado por esses 2 homens. E Paulo sentia tristeza devido ao fato de ter sido abandonado. Mas ainda no versículo 13, ele olha: retenha com fé, amor em Cristo Jesus. O retém aqui, uma palavra grega que significa manter firme. Mantenha firme com fé e amor em Cristo Jesus. O modelo que é padrão, o padrão da sã doutrina. Siga este padrão da sã doutrina, ou dos ensinamentos que são padrões para a vida de um cristão, que você ouviu de mim. Olha, Timóteo, tudo que você ouviu e que é referente a uma doutrina que é padrão, uma doutrina sã, ele coloca sã doutrina, retenha, mantenha isso firme com você. Outra coisa que ele fala aqui, que quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde isso, Timóteo, no seu coração. Tudo o que foi confiado a você. E depois ele pede ao Senhor que tenha misericórdia da casa de Onesíforo. Ele fala aqui que por muitas vezes esse homem, Onesíforo, ele reanimou e não se envergonhou
de Paulo estar preso. Outra coisa, antes de entrar neste versículo, a palavra guardar aqui do versículo 14, o termo usado aqui figura a linguagem de um banqueiro que guarda o depósito, os valores de uma determinada pessoa. Como se, olha, Timóteo, você é um guardião de um depósito. Como se Paulo fosse depositando algo em Timóteo, que Timóteo agora deveria guardar isso como um banqueiro guarda os valores de outra pessoa. O significado da palavra seria mais ou menos isto, que Paulo queria dizer para Timóteo. No caso aqui, ainda continuando do Onesíforo, no versículo 16 e 17, ele fala que esse Onesíforo, ele foi um homem que muitas vezes ele reanimou Paulo. Veja bem que Paulo, um apóstolo de Cristo, um homem escolhido por Deus, mas que em alguns momentos da sua vida ele precisava de apoio, de uma palavra de ânimo. E graças a Deus que sempre tem alguém para que venha até nós e nos dê uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E aqui foi o que aconteceu, olha, porque muitas vezes ele me reanimou, ele me encorajou, e ele não teve vergonha do fato de eu estar preso, de eu ser um prisioneiro. Olha, ao contrário, quando este homem, esse Onesíforo, chegou aqui em Roma, parece que ele encontrou dificuldades em localizar a casa de Paulo ali em Roma. Ou se Paulo, o segundo encarceramento, provavelmente Paulo não teve a liberdade de estar na sua própria casa. Ele foi enviado para uma prisão romana. Tudo indica que sim. Por isso, talvez ele tenha encontrado dificuldades. Que no primeiro aprisionamento ele foi para a sua própria casa que ele alugara. Então ele tinha liberdade de receber os irmãos. Mas no segundo aprisionamento, já que ele estava prestes de se encontrar com o imperador e o imperador decretar já a sua sentença, então ele foi direto para um cárcere romano. Talvez esta seja a dificuldade que Onesíforo, quando chegou em Roma, de encontrar. Olha, ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Enquanto ele não encontrou Paulo, ele não teve sossego. E aqui diligentemente é uma palavra grega que significa ser zeloso, e diligentemente é zelosamente. Ele procurou zelosamente até me encontrar. Lembrando que Onesíforo era da cidade de Éfeso. Ele tinha vindo para Roma visitar Paulo. E ele pede ao Senhor aqui, conceda-lhe ao Senhor que naquele dia, que dia é esse? Inclusive ele cita aqui neste capítulo, primeiro capítulo aqui, 2 vezes a palavra aquele dia. Versículo 12 e agora no versículo 18. Naquele dia, ou aquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Este homem me ajudou muito ali na cidade de Éfeso. É muito bom ter pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar na caminhada ministerial. E aqui Paulo, claro, teve alguns que abandonaram Paulo, mas por outro lado, tinham homens que estavam dispostos a até mesmo dar as suas vidas por causa do Evangelho de Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que será o capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Até lá!